A graça e a paz, amém? Tanta coisa boa Deus tem nos dado, Ele é bom, sempre bom, não é? Podemos desfrutar da presença do Senhor. Também para quem não viu, não percebeu, né? Nós ganhamos aí umas cadeiras novas também, né? Só eu falando assim, eu não tenho nem roupa para sentar aqui, mas a gente vai. Olha que cadeira bonita, né? Que bênção também ganhamos, e Deus sempre nos surpreende e Ele vai além, né? Daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu quero primeiro também lembrar dos nossos irmãos que estão em casa. Tem a irmã Irene, está ali, né? Que Deus abençoe todos os irmãos. Nós temos 34 irmãos e irmãs que estão ali, né? Ligados conosco. A irmã Geisa também, Benedita, está conosco aqui, né? Que Deus abençoe todos os irmãos e irmãs que estão online. E como é bom a gente poder estar como família, alguns aqui, muitos aqui, alguns ali, mas nós estamos adorando e louvando o nome do Senhor. Amém? Quero trazer uma palavra ao teu coração, uma continuação daquilo que eu falei há 2 domingos, né? Nós falamos sobre Caleb, e antes de iniciar sobre essa palavra, alguns irmãos colocaram, né, e algumas questões sobre Caleb, e é muito gostoso quando a gente pergunta e troca experiências sobre a palavra, né? Mas realmente Caleb, ele não era natural, ele não era judeu por nascimento. Ele, possivelmente o pai dele, ele veio para estar com os judeus e casou com uma judia, possivelmente no deserto, e aí ele se torna, com a mãe judia, né, ele se torna do povo hebreu que sai para o deserto. E ele vai ser indicado como um dos 12, porque ele é de um povo guerreiro, então ele era lutador, tanto que ele diz, né, com 85 eu estou forte e eu luto. Então ele é escolhido por causa da sua prática da guerra, né? E aí quando eles vão dividir a terra, ele não é um dos líderes que vão receber a herança, mas ele diz: ei, eu tenho uma parte disso, né? Só para você entender a história de Caleb, não é? Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 8, Deuteronômio 8, do verso 1 ao verso 4. Amém? Se você achou, se coloque em pé para essa leitura. Deuteronômio 8, verso 1 ao 4. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. Amém. Também Êxodo 16, versículo 4. Diz assim a palavra: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão
e o povo sairá a colher diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. E o último texto, Josué 5, um pouquinho mais para frente, né? Josué 5, versos de 10 a 12. Josué 5, e aí o povo está entrando na terra prometida. Achou aí? Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, e à tarde, nas campinas de Jericó, comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela sua palavra, que o Senhor nos edifique, nos renove nessa manhã, que o Senhor, ó Deus amado, trate o nosso coração, e ele seja uma terra fértil, para que a tua palavra possa produzir mais em nós, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Você pode se assentar, só lembrar, deixa a tua Bíblia aberta, nós vamos passear em alguns textos, mas a palavra que eu tenho para você é muito simples. O Senhor tira o seu povo da escravidão no Egito, e Ele leva o seu povo para o deserto, e esse texto diz que o tempo no deserto, o tempo da provisão de Deus do seu povo ao deserto, tinha um propósito, que era tratar o coração. Eu penso que era mudar a mentalidade de escravo do povo, e nesse tempo de deserto, para que eles pudessem entrar na terra da promessa com uma nova mentalidade, um princípio de fé diferente, um posicionamento diferente. E o Senhor então leva esse povo que sai do Egito para o deserto. E no deserto não tem como você plantar, não tem como você cultivar, não tem como você produzir nada ali. E o Senhor leva o seu povo para o deserto, e Deus sabia de uma coisa, que Ele precisaria prover para o seu povo naquele lugar. Todo aquele povo, multidão, estava no deserto, e o Senhor, então, como nós lemos em Êxodo 16, Deus começa a prover para aquele povo, e Deus provê tudo que eles precisam. Deus começa a prover o maná, não é? E todos os dias pela manhã eles poderiam colher, e eles tinham provisão para a sua vida, o maná. Olha que coisa boa, você não precisa nem ir para a padaria, você, do quintal da sua casa, você recolhia o maná, e você ali fazia o seu pão. Deus proveu para o povo. O povo tinha sede, Deus proveu água, não é isso? Tinha sede, proveu água. Podia ser Coca-Cola, né? Mas Deus é saudável, né? Então Ele dá água, tá certo? Mas o Senhor dá água. O povo não reclama do maná, e Deus dá o quê? Codornizes para eles, porque eles estavam nesse tempo de provisão, eles não podiam plantar, eles não tinham como produzir nada, e Deus estava provendo. E o Senhor fala que Ele cuidou tanto do povo, que Ele proveu para o povo. Não tinham como eles comprar e vender, então a roupa não se estragou. Não é isso que diz a palavra? A roupa deles não se estragava. Então, imagina que coisa boa, a esposa falar assim: amor, tem que comprar um vestido novo. Não precisa, amor, está novinho esse, né? Fica tranquila, né? Deus já proveu para você. A palavra diz que Deus provia o sapato. Então a esposa: amor, tem uma promoção, né, de sapato. Não precisa, que esse está novinho, Deus também já proveu. Que maravilha, né? 40 anos o Senhor estava provendo para o seu povo tudo aquilo que eles precisavam.
Tudo aquilo que eles necessitavam, Deus estava dando a eles, como foi testemunhado aqui. Quantas coisas Deus proveu para a nossa igreja, proveu para nós aqui. Olha, e Deus continua provendo. É um tempo de provisão de Deus. O seu povo viveu debaixo de um tempo de provisão de Deus. Eu quero chamar esse lugar, o deserto, um lugar de provisão, onde Deus provê todas as coisas. Eles não precisavam plantar, não precisavam colher, e eles recebiam de Deus todas as coisas. Mas é interessante que chega um momento em que o Senhor diz assim: chega, vocês não vão mais viver nessa terra, porque vocês não foram chamados para viver numa terra de provisão. E aí Deus, em Deuteronômio 2:1, Deus olha para o povo que estava andando 40 anos em círculo, e Deus fala o quê? Vão para o norte, parou de vocês estarem andando pelo deserto. Lembra que eles poderiam fazer aquele caminho em 40 dias, e eles demoram 40 anos, Deus chega e diz assim: vocês não podem mais viver na terra da provisão. A terra da provisão é por um tempo, amém? A terra da provisão não é para sempre. A terra da provisão é por um tempo. E Deus chega em um determinado momento e diz: chega, vocês vão sair dessa terra da provisão, porque eu tenho para vocês uma outra terra, que é a terra da promessa, amém? Deus Ele pode prover todas as coisas para a nossa vida, mas Deus tem para nós, assim como tinha para o seu povo, uma terra de promessa. Nessa manhã eu quero trazer essa reflexão para você. Se nós, como povo, estamos andando em uma terra de provisão, ou nós já entramos na terra da promessa de Deus para a nossa vida. Porque Deus sempre vai ter provisão para nós. Deus fala o quê? Mas o que Deus para o norte, parou de vocês estarem andando pelo deserto. Que lembra que eles poderiam fazer aquele caminho de 40 dias, e eles demoram 40 anos. Deus chega e diz assim: o que acontece? Não, nós permanecemos na terra, tempo na terra da provisão. A terra da provisão é aquela terra que a gente diz assim: olha, eu não preciso me esforçar, eu vou receber do Senhor. E aí você olha o que estava acontecendo com aquele povo. A primeira coisa que acontece é que eles não aprendem a lutar, porque quando eles vão entrar em Jericó, na terra da promessa, eles precisavam lutar, amém? Sim ou não? Mas no deserto, na terra da provisão, a gente não precisa lutar, a gente pode ir levando a vida. A gente não precisa se esforçar. Na terra da provisão, eu estou vivendo debaixo de uma necessidade. Eu preciso que o Senhor me dê. E aí você olha a nossa vida, a espiritual, e muitas pessoas vivem nessa terra de provisão, onde elas dizem assim: eu não vou orar, eu preciso que alguém ore por mim. Ou eu não posso fazer, eu preciso que alguém faça por mim. E a gente reclama, porque na terra da provisão a gente coloca culpa em todo mundo, não é verdade? Moisés está demorando. Deus só deu esse maná. Nós queremos isso. E na terra da provisão, se eu vivo espiritualmente nela, eu sempre vou colocar a culpa em alguém, não é? Deus, no irmão. O pastor não me cumprimentou. O irmãozinho não falou comigo. Ninguém perguntou por mim. Não é assim? Quem vive na terra da provisão sempre vai cair em murmuração. Lembra Números capítulo 11, verso 1? A palavra do Senhor diz que o povo nessa terra começou a reclamar, a murmurar do maná, porque eles estavam cansados. Então, quando a gente está nessa terra espiritualmente, a gente começa não só
a reclamar ou murmurar, mas a gente vai transferir a culpa para alguém. E eu quero trazer aqui que nós possamos refletir isso na nossa família, na nossa igreja. Quando a gente está na terra da provisão, a gente espera que Deus faça tudo pela gente. E a gente vive uma fé consumista. E a gente diz assim, ó, Senhor, restaura a minha família. E aí Deus olha para a gente e diz assim, sai da terra da provisão. Eu tenho para você uma terra de promessa. A tua família precisa ser o lugar da promessa de Deus, amém? E não da provisão apenas. Onde você está esperando os seus filhos serem transformados por um milagre. Não, Deus te levanta para te levar à terra da provisão. Não só da provisão, mas da promessa. Onde o Senhor quer que você seja um agente na sua família. Não só você esperar que o teu marido mude, a sua esposa mude, mas o Senhor, Ele tem promessa para a sua família. Não só provisão. Talvez a gente está esperando que aconteça alguma coisa, né, no meio da igreja, para que a gente possa se levantar e trabalhar, e a gente fazer alguma coisa, mas Deus está te chamando, para você não viver numa terra de provisão, dizendo, se alguém me chamar, se acontecer alguma coisa, se alguém lembrar de mim, meu querido, isso é terra de provisão, mas Deus está nos chamando para a terra da promessa, amém? É interessante, na terra, se você olhar, na terra da provisão, abra a sua Bíblia lá em Hebreus 3:7, na terra da provisão, olha o que acontece, o nosso coração, Hebreus 3:7, na terra da provisão, o nosso coração se endurece, a palavra do Senhor diz assim, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto. Esse texto está falando desse tempo, da terra da provisão. Quando eles estavam no deserto, o coração deles se endureceu. Sabe, quando eu fico muito tempo espiritualmente na terra da provisão, o meu coração se endurece. Eu não consigo perceber mais os meus erros. Eu não consigo ouvir mais Deus falando comigo. Quando eu fico muito tempo nesse lugar onde eu só estou para receber, o meu coração se endurece. E eu preciso deixar que o Senhor venha regar o meu coração com as águas da terra da promessa. Amém? Sabe, se a gente olhar, né, a terra da promessa, como eu disse, é uma terra de murmuração. E quantas pessoas estão murmurando? Murmuram pela família, ou murmuram pela igreja, ou murmuram pela situação financeira, murmuram do país, murmuram. Por quê? Porque não perceberam que o Senhor já os chamou para sair da terra da provisão para uma terra de promessas. Amém? Então, meu querido, entenda uma coisa. O Senhor está chamando para você viver nessa igreja um tempo de promessas dEle. Que essa terra seja uma terra de promessa para a tua vida. Amém? Não só de provisão. Dizendo, eu vou ver o que vão preparar para nós no culto. Não, eu estou aqui nessa terra de promessa e eu quero oferecer o meu melhor para Deus. Esperando, o que vai acontecer com a minha família? Como se eu vivesse nessa terra da provisão, correndo atrás do prejuízo. Já viram, né? Parece que a pessoa está andando em círculos e não sai do lugar, porque é uma terra de provisão apenas. A gente espera mais um pouco, a gente espera o que alguém pode fazer, espera o que Deus vai fazer, mas a gente não se posiciona para caminhar na direção em que Deus quer nos levar, que é a terra da promessa. Amém? Sabe, meu irmão, minha irmã, na terra da provisão, a gente pensa que nós somos o centro do universo, alguém tem que fazer por nós.
Deus tem que se mover por nós. Deus tem que nos dar no momento em que nós precisamos. Na terra da provisão, meu querido, você não é culpado de nada, e é uma maravilha, que quem é culpado é o Senhor, é Moisés, é alguém que te levou ali. E sabe, presta atenção, um cristão, uma cristã, que vive na terra da provisão, e não caminha em direção à terra da promessa, ela perde a sua perspectiva de vida. Essa pessoa, ela começa a olhar para trás, a olhar para o Egito. Já viu o crente assim? Porque ele não amadurece, ele não cresce, ele não avança, ele começa a olhar para o Egito, e o Egito começa a ser atrativo. Lá tem cebolas, lá tinha peixe, lá a gente tinha uma série de benefícios, e a gente começa a se aproximar do Egito, quando eu não caminho na direção que Deus está me levando, que é a terra da promessa. Porque na terra da promessa, a gente percebe que é diferente. Abra sua Bíblia lá em Josué, olha bem, Josué, texto que nós lemos, 5, a partir do verso 10, diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, e à tarde nas campinas de Jericó, comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia, olha o que a Bíblia diz, no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, o que aconteceu? Deus falou assim: chega, vocês não terão maná. Imagina eles, maná, todo dia, não precisava fazer nada, estava ali. Mas Deus, é muito importante, eu penso que esse texto é um divisor de águas, quando Deus diz assim: basta, agora eu tenho um novo projeto para vocês. Vocês não vão receber mais do céu o maná, agora vocês vão plantar e colher. Na terra da provisão, Deus nos leva à maturidade. E como cristãos, nós precisamos entender que Deus está nos levando a uma maturidade, amém? Porque na terra da provisão, eu não preciso ter responsabilidades, eu espero acontecer, mas na terra da promessa, Deus me dá uma responsabilidade, eu preciso plantar e eu preciso colher, amém? Amém ou misericórdia? Amém? A terra da promessa, meu querido, Deus, anote isso, na terra da promessa, Deus te dá sementes, amém? Na terra da provisão, Deus dá um maná, você não tem como plantar, mas na terra da promessa, Deus te dá sementes. Você pode semear na sua família, você pode semear na tua igreja, você pode semear, meu querido, na vida dos seus filhos, você pode semear, mas isso te traz uma responsabilidade, amém? Quem trabalhou na roça aqui já? Aí ó, é fácil ou não, meu irmão? É fácil? Um dia eu brincando com o irmão, ele tinha o filho dele, o Mateus, 14 anos, e ajudava ele na roça, né? E um dia, o Mateus estava ajudando o pai, e eu brinquei com ele: por que você não pede para o seu pai comprar uma enxada elétrica para você? Aí o pai falou: pastor, agora ele fica me cobrando a enxada elétrica. Eu falei: mas vamos inventar ainda, vamos inventar enxada elétrica. E o Mateus falou: pastor, é verdade? Tem enxada elétrica? Não tem enxada elétrica, tem que ser na mão. Na terra da promessa, meu querido, a gente tem responsabilidades. Eu não posso mais culpar o Senhor, porque o Senhor me dá sementes para plantar, amém? E talvez na vida da igreja, ou na nossa caminhada de fé, nós vivemos inconscientemente numa terra de provisão, esperando que a igreja mude, esperando que as pessoas mudem,
esperando que alguém nos ajude, esperando que nós sejamos vistos, quando o Senhor está nos chamando à terra da promessa, a terra de responsabilidade, onde nós vamos dizer: a minha casa é uma terra de promessa. E eu não vou esperar algo acontecer, mas eu vou plantar na vida dos meus filhos, eu vou plantar na vida do meu esposo, eu vou plantar na vida da minha esposa, porque nessa terra o Senhor gera produtividade. Deus gera uma grande colheita na nossa vida, amém? Deus quer nos levar à maturidade. Tem muitos cristãos, pasmem, imaturos, esperando que haja um mover para que ele possa mudar, para que ele possa surfar na onda. Mas o Senhor, Ele nos diz a sua palavra, no dia imediato em que cessou o maná, Deus falou, em que eles colheram, o Senhor diz: acabou o maná. Deus está nos chamando para esse tempo de responsabilidade, onde o Senhor te chama, não para depender da oração de alguém, mas para você impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Talvez a gente fique olhando do lado, mas Deus está falando com você, porque Deus quer usar a tua vida, porque Ele quer te levar para essa terra de promessa, onde você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, onde você vai ser agente de bênção na sua casa, você vai ministrar a vida dos seus pais, a vida dos seus filhos, amém? A minha pergunta é, se nós estamos vivendo numa terra de provisão ou numa terra de promessa? Como eu sei, pastor? Meu querido, se a tua vida espiritual, a sua vida com Deus não tem rompido, você sempre está reclamando de alguma coisa que aconteceu na igreja, no culto, com os irmãos, alguém fez para você, porque na terra da provisão sempre é assim, alguém fez para a gente está chateado com alguma coisa que alguém fez, alguém pisou no nosso calo, porque eu sou o centro. Mas na terra da promessa, meu querido, nós precisamos vencer os gigantes, nós precisamos lutar. Agora não há mais como fugir do inimigo, nós precisamos vencer os gigantes, e Deus, na terra da promessa, Deus nos dá estratégias, Deus nos dá meios, Deus nos dá autoridade para vencer os gigantes, amém? Deus te dá autoridade para vencer gigantes. Se estiver na terra da provisão, você vai fugir, mas na terra da promessa, Deus te dá estratégia, Deus te dá armas, Deus te dá autoridade para você vencer os gigantes e adentrar na terra que Deus tem prometido à sua família, à sua casa, à sua igreja, em nome de Jesus. Você está entendendo? Faz sentido, meu irmão? Você está vivendo numa terra de provisão ou na terra da promessa? Sabe, na terra da promessa eu posso plantar e colher, amém? Hebreus, capítulo 4, verso 1, olha o que diz a palavra. Pensando na terra da promessa, olha o que diz a palavra em Hebreus, capítulo 4, verso 1. A palavra diz assim, abra lá: temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrar, e qual é a promessa? De entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto que não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Que para que eu possa entrar na terra da promessa, em algumas versões vai dizer assim, que eles não foram misturados com a fé, eles não foi acompanhado pela fé naqueles que ouviram, eles receberam a palavra da promessa, mas eles não entraram no descanso, eles não entraram nessa terra,
porque eles não creram naquilo que Deus tinha para a vida deles. Sabe, meu querido, Deus tem para mim e para você provisão, amém? Mas muito mais do que isso, Deus tem para mim e para você promessas. E Deus quer nos levar para esse lugar de promessas, onde eu tenho responsabilidade, onde eu vou plantar e eu vou colher. Não é assim? Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Toda vara que estando em mim não der fruto, ele corta, porque Deus, na terra da promessa, Deus nos dá semente. Nessa manhã, meu querido, eu não sei a dificuldade ou desafio que você tem que enfrentar, mas eu sei, se você está na terra da promessa, Deus tem te dado sementes. E você pode ter expectativa de colheita, amém? Porque Deus não vai derramar mais o maná cessou. Maná acabou. Agora Deus nos dá sementes. E a Bíblia diz, em 2 Coríntios, ele diz que ele dá semente ao que? Eu gosto desse Deus dá semente ao que? Semeia, amém? Deus dá pão, mas Deus dá semente. Mas ele dá semente para quem? Para quem semeia. Quem não semeia, não recebe semente. Você quer semear? Dá trabalho semear. Sabe, uma irmã, eu lembro do testemunho dela. Ela orou pelo esposo dela 40 anos, orando pelo seu esposo. É uma semeadura longa ou não? Você imagina que é uma semeadura fácil ou não? Não é fácil orar 40 anos. Mas essa irmã, ela tinha uma clareza de que o Senhor tinha dado sementes, que ela estava na terra da promessa, amém? Deus tem uma promessa para os nossos filhos, para o nosso casamento. Deus nos levou para essa terra, mas nessa terra Deus nos dá sementes, e Ele dá semente ao que semeia. Você tem semeado? Ou você está esperando o maná? Você está esperando o maná, ou você está semeando na sua família, está semeando na sua casa, você está semeando na vida dos seus filhos? Sabe, meu irmão, na terra da promessa, lá em Deuteronômio 26, verso 1, quando eu saio da terra da provisão e eu entro na terra da promessa, olha o que o Senhor diz: ao entrares na terra da promessa, na terra que o Senhor te deu, te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolherás da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto. E irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Sabe, o que Deus está falando para o seu povo em vários textos, depois você pode olhar ali no livro de Deuteronômio. O Senhor diz assim: quando você entrar na terra da promessa, você vai ter um outro posicionamento. Você não vai viver do mesmo jeito, você não vai falar as mesmas coisas, você vai viver de outra maneira. Sabe, meu querido, na terra da provisão, a gente continua fazendo as mesmas coisas, reclamando do mesmo jeito, murmurando, o palavreado é o mesmo, não é? As reclamações são as mesmas, a fé é a mesma, mas quando eu entro na terra da promessa, a palavra do Senhor está me dizendo: eu preciso estar e viver de forma diferente. Você tem vivido? O Senhor está dizendo: não, na terra da provisão vocês estão vivendo de qualquer jeito, estão fazendo bezerro de ouro, não é? Vocês estão reclamando, vocês estão se misturando com o povo, mas quando vocês entrar na terra da promessa, vocês vão dar o melhor para o Senhor.
as primícias e vão glorificar o nome do Senhor, porque vocês não vão viver mais da mesma forma. Na terra da promessa, eu não posso viver da mesma maneira que eu vivia. A minha vida precisa ser diferente, as minhas atitudes precisam ser diferentes. A prioridade precisa ser o Senhor Deus. Agora nós podemos, meu querido, escolher se nós vamos viver na terra da provisão, sempre esperando que algo aconteça, que algo mude, ou a gente pode se levantar e dizer: Deus me deu autoridade para vencer gigantes, Deus me deu autoridade para plantar e colher, Deus me deu a bênção de viver de uma maneira diferente, porque Ele me chamou para viver na terra da promessa. Amém? Você crê nisso? É que Deus nos traz para um posicionamento. Quero convidar você a se colocar em pé. Essa palavra é muito simples. Há muitos cristãos que vivem numa terra da provisão. E quantos cristãos na igreja vão atrás de provisão? Eu estou com um problema financeiro, eu vou atrás de provisão, de pães e peixes. Alguma coisa errada na minha família, eu vou atrás de provisão. Alguma dificuldade no meu emprego, eu vou atrás de provisão. Estou passando por um problema de saúde, eu vou atrás de provisão. Sabe, mas Deus está chamando homens e mulheres para entrar na terra da promessa, que vão ser guerreiros, que vão lutar com as armas que o Senhor tem dado, dizendo: ei, eu vou cuidar dos meus irmãos, eu vou abençoar os meus irmãos, eu vou abençoar a minha família, eu sou instrumento de Deus, porque Deus tem me dado sementes. Amém? Sementes. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, e você estendesse as suas mãos agora, no sentido de receber, porque eu sei que nessa manhã Deus está dando sementes para você. Se você quiser caminhar na terra da provisão, você pode ficar. Mas se você quer entrar, dizendo: Senhor, eu quero estar nesse lugar de promessas, para a minha vida, para a minha família. Eu não quero correr atrás só de provisão, Senhor. Semana após semana, mês após mês, provisão e apenas provisão. O Senhor tem promessas, Pai, para que possamos viver o melhor na nossa família, na nossa casa, para que possamos receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. A terra da promessa é a terra que Deus sonhou para você, como família, como casal. A terra que o Senhor, ela te dá por autoridade. O Senhor, mas tudo isso o Senhor tem dado sementes nas suas mãos. Eu quero orar para que essa semente se multiplique, para que você receba pela fé, em nome de Jesus. Que você possa colocar a tua vida. Pensa agora, se você está nesse lugar de provisão, correndo e correndo e correndo e correndo, ou você já está nesse lugar de promessas, você está vivendo o projeto de Deus para a sua igreja, para a sua família, para os seus filhos. Quando você ouve essa canção, coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Oh, Jesus.
ó Pai, nesse lugar. Em nome de Jesus, a autoridade, a unção do Senhor, Pai, sobre essa casa. Aleluia. Em nome de Jesus. Senhor amado, em nome de Jesus, Tu és o Deus que nos dá sementes. O Senhor dá semente ao que semeia. Senhor amado, nós saímos nessa manhã, nesse lugar de provisão, e o Senhor nos dá mais. O Senhor nos chama a responsabilidade. O Senhor nos chama a um posicionamento. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor multiplique essas sementes, que o Senhor gere fé, Pai, que esse lugar seja um lugar de descanso, Pai, de confiança, de fé. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor quebre, Senhor Jesus, um círculo de provisão. Quebre, Deus amado, nessa manhã, que nós possamos colocar os nossos pés, ó Senhor, nesse lugar de promessa. Que os gigantes sejam derrotados, ó Pai, todo medo, a dúvida, ó Senhor Jesus amado, a ansiedade, a preocupação, Senhor, em nome de Jesus, seja substituído por passos de fé, Deus. Senhor, coloca sementes nessas mãos, multiplique essas sementes agora, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. Senhor, paz na casa. Senhor Jesus amado, crescimento dos filhos, a bênção. Senhor Jesus, levanta aqui evangelistas, missionários, profetas do Senhor, Pai, pastores, pastoras. Deus, levanta homens e mulheres que coloquem os seus pés na terra da promessa do Senhor, para a sua família, para a sua vida, em nome de Jesus, ó Pai. Que haja uma grande colheita nas famílias, nesse lugar, Pai. Eu oro para que os casais vivam esse lugar de promessa, Deus, que o Senhor deu a todos aqueles que creem, todos aqueles que se posicionam. Ó Senhor Jesus, eu profetizo sobre os filhos, eu profetizo sobre esta igreja, Pai, uma igreja missionária, Senhor Jesus amado, que vai semear nos nossos campos missionários, que vamos semear, ó Deus amado, na vida de pastores e missionários pelo mundo, Senhor. Nós não vamos esperar, ó Deus, para nós mesmos, mas nós vamos, ó Pai, abençoar aqueles que se achegarem a nós. Nós queremos abençoar, ó Deus, a nossa cidade, queremos abençoar o nosso bairro. Nós queremos, ó Pai amado, não simplesmente ter para nós, mas também frutificar, colher, para que essa cidade seja transformada pelo Evangelho de Cristo, Pai. Nós queremos viver uma terra de promessas, ó Deus, onde, Pai amado, famílias são edificadas na Tua palavra, onde, Senhor Jesus amado, pessoas se rendem aos Seus pés como seu Senhor e Salvador. Que o Senhor nos leve, Senhor, a ver essa grande colheita em nosso meio. Em nome de Jesus, eu profetizo agora sobre a tua vida uma grande colheita, porque o Senhor te dá autoridade para vencer esses gigantes. O Senhor te dá autoridade para plantar nessa terra e para você colher em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga: eu recebo as sementes de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Oh Deus, glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, Estás aqui, maravilhoso, curando multidões, te adorar. aleluia. Te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações.
Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus de promessas. Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã.